Shalom, shalom, meus queridos e amados irmãos, seguidores dos nossos cursos teológicos. Falamos de Minas, pastor Ilmar aqui de Lajinha, sou professor aqui na Escola Estadual de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso. Sou catedrático aqui em 2 cadeiras, mas já lecionei várias cadeiras, e quanto mais estudo, nada sei. E a Bíblia também é assim, é um poço inesgotável, inexaurível, intangível, né? Quanto mais estudamos, menos vamos sabendo. E aí tem um filósofo que diz, só sei que nada sei. Então você que nos ouve aí, que nos assiste, aprenda a estudar a Bíblia, leia a Bíblia, dedique-se, faça um programa, faça uma agenda para você fazer uma leitura no mínimo uma vez por ano. Mas é bom que você leia mais. Quanto mais lermos, mais iremos fixar e vamos então ter mais fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O nosso mantenedor é o Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Ele está desde 92 fundado aqui em Lajinha, tem quase 30 anos, faz daqui 2 anos. Já formamos aqui mais de 700 pessoas, já estudaram por aqui mais de 2.000 pessoas, muitos começam e não acabam, né? Que é questão também de administração. Esse é o curso intermediário, a terceira matéria do curso intermediário, são 18 matérias, e nós estamos na primeira fase de administração eclesiástica 1. Essa é a quarta aula. A quarta aula. A primeira aula falamos de introdução, a segunda aula falamos das palavras hebraicas para esse termo do Velho Testamento, administração. Na aula passada falamos das palavras gregas para administração. E hoje falaremos das funções da administração. Quais são as funções principais? Funções, né? Para que ela veio? Para que serve a administração? Né? Então, para isso, é preciso entender primeiro que tem funções, segundo essa apostila que nós seguimos aqui, a apostila do seminário do reverendo Gildásio Jesus B. dos Reis. E, então, ele é um pastor presbiteriano, então segue algumas linhas do regimento da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Que serve para todos nós. Eu também fui presbiteriano até a minhas idades lá, de uns 15, 16 anos. E é uma igreja muito boa, Deus abençoe os presbiterianos. Função privativa, segundo essa denominação, seria administrar os sacramentos, que são 2, ceia e batismo. Invocar a bênção apostólica seria uma função exclusiva, privativa do administrador. Celebrar casamento religioso, com efeito civil. E orientar e supervisionar a liturgia da igreja, né, que é o pastor. Atribuições, orar com o rebanho, apacentar na doutrina, exercer a função com zelo, orientar e superintender as atividades da eclésia, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância, adolescência, à mocidade, bem como aos aflitos, aos enfermos, desviados, exercer junto com os presbíteros o poder coletivo de governo. Função princípio da administração. Segundo 2 grandes administradores, que é o Stoner e o Freeman, ela é o processo de planejar, organizar, liderar, controlar o trabalho dos membros da organização e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos. Esse é o conceito de administração. Nossa aula de administração eclesiástica, administração de igrejas, né? Então vamos aos 4 aspectos do processo de administração secular. Antes de falar sobre outro assunto, temos que levantar isso. O que é planejar? O que é organizar? O que é dirigir ou liderar? E o que é controlar ou coordenar? Primeiro, planejar. Planejar significa estabelecer objetivos da igreja, especificando a forma como eles serão alcançados. Parte da sondagem do presente, passado e futuro, para se fazer no futuro um plano de ação. É a primeira das funções, já que servirá de base à diretoria para operacionalizar outras funções. Ao fazer planejamento, nós temos que perguntar o que queremos, quais são os nossos objetivos, qual a nossa missão, que recursos nós temos, o que deveremos buscar, quem nos irá ajudar. Então, isso é a primeira coisa, né? Como se fosse o plano de voo, né? Então, o pastor é que precisa ter o plano de voo. Como faremos no ano de 2021? Esse ano de 2020 foi o ano da pandemia, né? As igrejas estiveram muito paradas, distanciamento social, muitos membros não puderam ir, que são na área de risco, da faixa de risco, e etc. Então, vamos planejar 2021. Então, o que nós queremos, o que nós desenvolveremos, com quem nós iremos fazer esse projeto, quais recursos nós temos, qual o método, a maneira, quais as táticas, os estratagemas, isso é planejar.
Segunda palavrinha-chave da administração é organizar. Organizar é a forma de coordenar todos os recursos da igreja, sejam humanos, financeiros ou materiais, alocando-os de forma segundo o planejamento estabelecido. Então, planejar é fazer o plano de voo, é isso? Traçar o plano de voo. Organizar é colocar as coisas no lugar para executar o planejado. Isso é organização. Ah, fulano é desorganizado. Por quê? Porque não põe as coisas no lugar, né? Uma pessoa desorganizada na cozinha vai cozinhar, aqui tem vasilha para tudo quanto é banda. O almoço, quando está pronto, tem vasilha para tudo quanto é lado. O bem organizado vai fazendo o almoço, já vai organizando tudo. Já vai lavando, vai arrumando tudo. Se pegou ali, coloca no mesmo lugar que tirou. Isso é organização. Dirigir ou liderar é o contrate e forme líderes que administram a igreja. Guardadas as devidas proporções, é como um jogo de futebol, em que cada jogo é um obstáculo, tem que ser vencido para que se ganhe o campeonato. Campeonato é planejamento de longo prazo, né? Planejamento é sempre de longo prazo, ele não é feito em cima da hora. Ele é feito para todo o percurso, plano de voo. A organizar como se vai fazer. E dirigir ou liderar, então, é motivar e incentivar a equipe. E aqui no caso, dirigir e liderar não quer dizer que vai centralizar na pessoa, né? A capacidade de liderança e dirigir é colocar as pessoas certas no lugar certo. Então você vai colocar o bom instrumentista para dirigir a equipe de instrumentistas. Vai colocar o bom camarada que sabe que tem a visão de supervisão, a visão de economia, a visão de administração, para controlar aquele setor competente ali, para mexer com a arrecadação dos dízimos, para fazer o orçamento financeiro. Então, cada um no seu segmento e cada um conforme sabe, cada um conforme o seu entendimento. Outra coisa que apresenta aqui, sim, nessa área de dirigir, tem que aprender a delegar autoridade e responsabilidade e cobrar resultados. Elogie, premie, comemore, lidere a equipe motivada e satisfeita para que o time alcance o objetivo. O trabalho em equipe é que leva a igreja a ter sucesso, pois acabou a era do eu sozinho, né? Não tem administração democrática, administração participativa. Então, o líder tem que saber delegar tarefas, né? Não tem que fazer tudo sozinho. Ele querer fazer, ele bate, ele está no gol, ele bate a bola, joga a bola para frente, ele mesmo sai correndo para ir lá fazer o gol. O goleiro fazer o gol. Não, cada um tem sua função. Tem o ponto esquerdo, o ponto direito, o meio de campo, o centroavante, o atacante. Tem que saber, né? O zagueiro, cada um no seu lugar. Quarta coisa da administração é controle ou coordenação. O que não é medido é difícil de ser avaliado. O que não é cobrado não é feito. Essa atividade é que nos permite dirigir e corrigir os trabalhos que estão sendo feitos dentro do planejado. Então, o controle, o líder pode premiar as equipes que atingirem o objetivo, pode ir incentivando e ajudando aquelas que estão ficando para trás, que não estão conseguindo atingir. Então, são as 4 palavras-chave, são as 4 palavras muito interessantes para uma boa administração. O bom administrador tem que saber fazer isso, ele tem que saber planejar, tem que ter esse planejamento, que é o plano de voo, o plano de percurso inteiro, que ele quer naquele ano inteiro, saber organizar aquelas coisas, colocar as ferramentas na mão certa de quem vai executar. Ele tem que dirigir aqui, nomeando e cobrando e colocando a liderança em ação, delegando autoridade, delegando funções e agindo de modo que haja uma interação entre as equipes, né? Cada equipe está dentro de um todo. Não pode a equipe do louvor esquecer que ela precisa também da equipe de diaconia, enquanto a equipe de diaconia precisa da equipe de assistência social. Então, todas as equipes interligadas, debaixo de uma liderança, né? Dentro de um planejamento, com as coisas organizadas, para poder, então, ter controle e coordenação. Controle é para saber como é que está tendo o resultado. Estamos atingindo as metas? Quais são os nossos alvos para 2021? Trace sua linha, seu plano de ação, e agora vamos começar a ir fazendo e dando um checklist ali. O que você tem que fazer? Está sendo feito? Está sendo controlado? Porque se não houver controle, não tem como saber se há efetividade, se está ocorrendo o que foi proposto, se está sendo efetivado, executado o que era pensado em se fazer. Então essas são as 4 funções principais da administração dentro da área eclesiástica, da área de igrejas. Um abraço, tchau, tchau.